Olá, o meu assunto nesta hora é islamismo. O que é islamismo? Qual a raiz do islamismo? Quais as práticas do islamismo? Muito bem, para entendermos um pouco melhor, qual a origem desse povo, dos muçulmanos? A origem deles vem de Ismael. Quem foi Ismael? Ismael foi um filho de Abraão com a sua serva. E aí, quando ele tinha 13 anos, Abraão, por ordem do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, por ordem do Deus de Abraão, Deus mandou Abraão mandar Ismael para o deserto, porque ele não seria herdeiro na promessa. A promessa de Deus é com Isaac. Então Abraão teve que despedir Ismael. E daí a origem desse povo, dos muçulmanos. Daí já dá para ver o porquê da revolta deles com os judeus. Os judeus, os filhos da promessa. E Ismael, o filho, é rejeitado. Então, só para você entender o porquê desse ódio ferrenho dos muçulmanos contra os judeus, né? Muito bem, então passaram-se anos, milhares de anos, e quando chegou no ano 610 depois de Cristo, Satanás achou um instrumento, achou uma terra, achou um homem que aceitou a sua ideologia, aceitou ser um instrumento seu na terra. Esse homem é chamado Maomé, a besta Maomé, que diz que num dos seus retiros às cavernas, para suas meditações, para suas invocações de demônios, é isso que eu sei muito bem o que é. E aí disse que um anjo Gabriel pessoalmente teria aparecido a ele e começado a entregar revelações. E aí o anjo Gabriel apareceu e disse: Maomé, há um só Deus que é Alá, e você é o profeta que eu escolhi para anunciar a minha palavra à terra. Aí Maomé teria ficado 22 anos recebendo essas tais revelações do anjo Gabriel. Muito bem. E aí ele começou a pregar sua ideologia. Óbvio que ninguém ia aceitar uma loucura dessa, né? E o judeu, eles se sentindo frustrado porque não foi aceito as suas palavras, ele começou já ali desde então perseguir os judeus, né? E disse que quando ele recebia, cada revelação que ele recebia, ele entrava em transe. Ele ficava meio que louco, fora de si, caía pelo chão, babava. Isso nós sabemos muito bem que isso é possessão demoníaca, né? Então quem é Maomé? A besta que deu ouvido ao demônio, que usou o nome do anjo Gabriel, e ele, babacão, aceitou. E disse: há um só Deus que é Alá. E ele aceitou. Então quem é Alá? Alá é um demônio. Alá é simplesmente o demônio, o Beuzebu, príncipe das trevas. E Maomé, e quem apareceu a Maomé na caverna foi um outro demônio, que enganou completamente. Hoje ele desfruta no inferno de todas as suas práticas, da pedofilia que ele praticou, das mortes, dos assassinatos. Hoje ele recebe o seu galardão no inferno, Maomé. Mas aí então Maomé não rejeitou o judaísmo e nem o cristianismo, que eram as duas religiões monoteístas. Por que ele não rejeitou? Porque é impossível rejeitar. O diabo, ele é esperto, ele não traz uma coisa diferente que ninguém nunca viu. Ele se disfarça e ele quer implantar a sua ideologia para conseguir lançar almas ao inferno dentro daquilo que já tem. Ele não tentou Jesus com palavras da Bíblia no deserto? Ele foi lá, tentou Jesus, Jesus o derrotou fácil. Por quê? Porque tinha conhecimento, tinha vida com Deus, tinha estrutura. Aí ele se apresentou a Maomé, uma besta quadrada, sem estudo, sem nada, foi lá e acatou e se tornou um braço do diabo na terra. E por causa dele hoje, milhares de muçulmanos têm baixado ao inferno e eles têm assassinado milhares de pessoas por onde passam. Pois muito bem, eles dizem que Jesus antecedeu como profeta Maomé. Eles creem nisso, que Jesus foi um profeta que antecedeu Maomé. Eles creem que Moisés foi um profeta que antecedeu Maomé. Eles creem que Davi, que Jacó, que Isaac, que Ismael e que Abraão. Ismael, não sei de onde eles tiraram a ideia que Ismael foi profeta, mas tudo bem, eles dizem que Ismael também. E Abraão.
né? Então, beleza, ele disse que eles antecederam Jesus. Agora, olha aqui uns textos que eu peguei do Alcorão, para vocês entenderem, que diz: punição que varia de arrancar a língua até pena de morte para quem caluniar Alá, para quem caluniar o Islã e para quem caluniar Maomé. Se você falar qualquer coisa contra... Se você falar, por exemplo, Alá é um demônio, Alá não é Deus, é um assassino, é um pedófilo, é um estuprador, você vai ter a língua arrancada ou vai ter a pena de morte decretada. Ninguém pode falar nada, eles são intocáveis, eles são o certo, ninguém pode falar nada, e se não for assim é pela força, pelas armas. Pois muito bem, Alá é um demônio, Maomé é uma besta quadrada que ouviu uma voz de um diabo lá no meio da caverna, dizendo que era o anjo Gabriel, e ele se iludiu, coitado, e virou essa besta aí que vocês sabem. E o Islã, essa lei é um lixo, uma lei que incita o ódio, que incita o crime, que incita o terrorismo, que incita a pedofilia. Isso é um lixo que não presta para nada, para não ser para lançar a pessoa, um babaca que se curva a ela, para baixarem ao inferno. Pois muito bem, já estou falando mal aqui, né? E vê se estou realmente brincando. Diz o Alcorão também que pode matar quem deixar o Islã. O Alcorão diz que quem deixar o Islã deve ser morto. Estou pegando o texto do Alcorão. Matar e morrer pelo Islã é obrigatório. Matar ou morrer, a pessoa é obrigada. Também diz que roubar quem não é muçulmano pode. Isso é o livro do Alcorão, deixado pela besta Maomé. Deve mentir para fortalecer o Islã. Também diz que deve mentir. Isso pode. Isso é permitido. Isso não é pecado, isso é permitido. Lutar contra não muçulmano mesmo sem querer. Ou seja, eles não têm escolha. Isso não é religião, isso é uma seita, aonde a pessoa não pode escolher o seu livre, não pode exercer o seu livre-arbítrio para escolher o que quer seguir, em quem quer crer. Aonde o ser humano não tem esse direito, isso não é uma religião, isso é uma seita das piores seitas satânicas que já existiu sobre a humanidade. Pois muito bem. Aí o Alcorão diz que os muçulmanos devem chamar de porcos, de macaco, quem não aceitar o Islã. Né? Então eu pergunto, cadê a paz nisso aqui? Cadê a harmonia? Cadê o amor nisso aqui? Isso não é um manual de ódio, de pedofilia? De assassinatos? Pois muito bem. O casamento forçado é permitido. O Alcorão diz que deve-se estuprar, deve-se casar e deve-se divorciar na hora que quiser. Meninas na pré-puberdade. O Alcorão diz que pode. Então, ou seja, é um incentivo à pedofilia. O Alcorão, os muçulmanos ensinam seus filhos desde criancinhas a morrer pela causa do Islã. Por que eles incentivam? Por que você vê tantos homens bomba se explodem no meio de pessoas para matar pessoas e morrem também? Por quê? Porque a promessa de recompensa deles é que quando eles morrerem, eles chegarão no céu e encontrarão 72 virgens. E eles vão ficar o resto da vida no paraíso lá, transando com virgem. Cada vez que eles transam com a virgem, ela renova a virgindade e a aptidão sexual dele é aumentada, nunca cessa. Então eles saem que nem loucos aí, instigado por isso, por esse desejo, e saem que nem loucos aí, se tornando os homens bomba, matando pela causa do Islã, né? Muito bem, então vamos lá. Essas práticas todas que eu mostrei aqui, que eu peguei textos do Alcorão, existem milhares, o tempo não cabe isso. Então, vamos lá. Eles têm Abraão como seu antecessor. Mas por acaso Abraão era um estuprador? Abraão era um pedófilo? Por acaso a Bíblia relata, aonde comenta sobre Abraão, que Abraão estuprava criança de 6 anos, como fez essa besta Maomé? Casou com a criança de 6 anos e aos 9 anos estuprou ela? Abraão, por acaso, mandou matar em nome da religião quem não se curvasse a ela? Abraão espalhou terror pelo mundo? Isaac praticou essas coisas? Jacó praticou essas coisas? Davi também praticou tudo isso, essa pedofilia, esse ódio, esse terrorismo pelo mundo? Por acaso Moisés se comportou dessa forma? Não antecedeu Maomé? Moisés se comportou dessa forma? Davi se comportou dessa forma? Davi saiu estuprando as crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Davi mandava jogar ácido do rosto das mulheres. Os muçulmanos,
As mulheres são estupradas o tempo todo. E se ela não achar 4 testemunhas, homens muçulmanos, que testemunham a favor dela, provando que ela foi estuprada, ela é apedrejada, açoitada e enforcada em praça pública. Quando que vai aparecer 4 testemunhos, homens muçulmanos, para defender essa mulher? Nunca, porque eles são todos pedófilos. A ideologia deles é essa. Então um pedófilo não vai denunciar um outro pedófilo. Então as mulheres são objetos sexuais, só isso. Não serve para nada. As mulheres é um lixo para eles. Comete os piores horrores contra as mulheres. Não tem direito a nada. Assassinos, pedófilos e estupradores. Isso que são os muçulmanos. Tá mais do que provado isso aí. Coloca lá na internet lá, prática dos muçulmanos, do islamismo, e vocês vão ver. São vídeos que vocês nem conseguem assistir até o final. Os piores horrores. Eles fazem questão de divulgarem isso nas mídias. Para quê? Para implantar o medo na cabeça da humanidade. A humanidade se curva por quê? Uns se curva por medo e outros se curva por dinheiro. Os líderes das nações, a ONU, se curvam por dinheiro, porque são mercenários. Quero ver quando eles pegar a filha de vocês e estuprarem, o que vocês vão fazer. Muito bem, então, e Jesus? Jesus, por acaso, praticou isso que Maomé praticou e que vocês praticam? Jesus não foi um profeta que antecedeu? Engraçado, né? Que Abraão fala de um Deus, Jacó, Isaac fala de um Deus, Moisés, Davi, todos eles falam de um mesmo Deus. Jesus vem, mas aí aparece uma besta Maomé e deixa uma regra de prática totalmente ao contrário de tudo que foi feito. Maomé disse que foi enviado como o último profeta para restaurar o judaísmo e o cristianismo, para restaurar o princípio que se perdeu ao longo do tempo. É isso que diz os estudos muçulmanos, que Maomé foi o último dos profetas que veio para restaurar essa religião. É isso que é restaurar? Mas se é restaurar o princípio, então houve um princípio. Então que princípio é esse que vocês estão falando? Porque o restaurar de vocês é decapitar todos aqueles que não se curvaram ao islamismo. O restaurar de vocês é estuprar a criança de 10 anos, de 9 anos. O restaurar de vocês é incitar o ódio na humanidade toda. É mandar matar quem não se curvar o Islã. É perseguir os judeus. Aonde encontrar os judeus, a ordem do Alcorão é mandar matar. É chamado como porcos, como os macacos. Todos aqueles que não se curvar ao islamismo, eles chamam de idólatras, por não se curvar. E assim ele vai. O Islã não é a religião que mais cresceu no mundo, como eu vi uma reportagem que tem mais de 1 bilhão. Como que uma religião que se cresce? Vocês estão invadindo o mundo pelas armas, pela força. Isso não é religião, isso é uma seita assassina, satânica. Pior do que o catolicismo, pior do que o comunismo, pior do que Hitler. Vocês são todos iguais. Vocês cortam cabeça, esquartejam, para vocês é tudo normal. Pois muito bem, então Jesus fez essas práticas. Engraçado, olha que o anjo Gabriel se manifesta aqui a Zacarias e se manifesta a Maria. Olha o anjo Gabriel se manifestando, vê se tem alguma semelhança com o demônio que apareceu a Maomé na caverna. Olha isso aqui, ó. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo Gabriel chegou ao lugar que ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça diante da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem lhe chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Vocês estão vendo aí, os seus babacas, seus assassinos? O que o anjo Gabriel trouxe a revelação? O reino de Cristo não terá fim. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou um servo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou da geração Jesus Cristo, eu sou cristão. Vocês não gostam de matar cristão? Lá no Egito vocês invadem a cidade inteira, povoado, e matam todo mundo e destroem as casas. Pois muito bem, meu nome é Cícero Custódio, eu sou cristão da geração Jesus Cristo. E eu quero ver vocês virem cortar a minha cabeça.
seu bando de endemoniados. Pois muito bem, o anjo Gabriel trouxe a revelação a Maria e disse que ele seria filho de Deus, ia reinar para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino nunca terá fim. Engraçado, né, que Jesus, Abraão falou de Jesus, Moisés falou de Jesus, Davi falou de Jesus, Jacó, Isaac, todo mundo vem. O anjo Gabriel confirma, todos os profetas Isaías falaram de Jesus. Jesus veio, reinou, cumpriu o seu projeto e está para voltar agora no ano 2070 para reinar sobre o mundo todo, que é o governo milenar de Cristo. Mas ninguém falou dessa besta, né? Ninguém falou que ia aparecer uma besta chamada Maomé. Ninguém falou que ia vir e ia restaurar a pedofilia. Ninguém falou que ia vir e ia restaurar o ódio no mundo, que ia incitar o terrorismo no mundo. Ninguém falou dessa besta que ia vir e ia tentar obrigar o mundo a se curvar à sua ideologia. Ninguém falou disso, né, cara? Mas sabe o que está escrito que viria? Elias, Mateus 17:11, Elias virá para restaurar todas as coisas. Pois muito bem, muçulmanos, Elias já veio, está em nosso meio. Quem não se curvar à sua palavra será massacrado. Tentem nos impedir. Ninguém fala nada, né, contra os muçulmanos. Lógico que ninguém fala nada. Por quê? Porque não tem coragem, porque não tem conhecimento, porque não tem entendimento, porque não tem o Espírito Santo. Pois muito bem, há um povo aqui no Brasil que está falando, eu e meus irmãos, nós estamos detonando com vocês, nós estamos massacrando vocês, e pedimos, por favor, venham ao nosso encontro, venham tentar nos parar, invadam como vocês fazem, peguem as armas e invadam nossas casas e tentem nos parar. Então muito bem, Alá é um demônio, Maomé é uma besta, e os muçulmanos são um bando de assassinos endemoniados, pedófilos, estupradores, viados, cheio de viado no islamismo. Então é todas essas práticas que acontecem no islamismo. Então muito bem, eu tenho uma notícia rolando aí que vai chegar aí ao Brasil 1,8 milhão de muçulmanos. Invadiu o Brasil. Eu só quero ver. Tá aqui as leis deles que eu falei, né? Que eles fazem, né? É só clicar na internet lá que vocês vão ver. Se estão achando que eu estou mentindo, clique lá na internet, Alcorão em português, e leem lá que vocês vão ver do que eu estou falando. Muito bem, eles vêm para o Brasil. Vocês sabem o que é 1.800.000? Eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente. João Pessoa e toda a região metropolitana de João Pessoa, que compõe João Pessoa com mais 11 municípios, toda essa região, para vocês terem uma ideia, chega simplesmente a 1.253.000 habitantes. Para vocês terem uma ideia do que é 1.800.000 muçulmanos, fora o monte de peste que já tem aqui no Brasil. Já tem milhares aqui. Tem pesquisa que diz que chega a 1.500.000 que já existe aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, Recife é a 9ª capital mais populada do Brasil. A 9ª. Abaixo dela só tem 8. Acima dela só tem 8 mais povoada, mais populada. E ela tem apenas 1.608.000 habitantes. Então, ou seja, a ideologia do islamismo é dominar o mundo. Como que eles dominam o mundo? Pela força. É só aguardar mais um pouquinho para vocês começarem a ver frequentemente os ataques terroristas aqui no Brasil pelos muçulmanos. É só aguardarem mais um pouquinho, que vocês vão ver do que eu estou falando. E outra coisa, tem várias mesquitas aqui no Brasil, né? Eu estava vendo reportagem, né, várias reportagens eu vi essa semana de brasileiros convertidos ao Islã. E eles estavam lá dando reportagem. Não, o Islã é amor. O Islã é amor. E um deles falou assim: isso que você que tá mostrando aí na internet, isso é um grupo, isso não faz parte do Islã não. Mas eles praticam o Alcorão, então por que vocês não denunciam? Vocês não praticam o Alcorão? No Alcorão vocês não têm as mesmas leis? Por que vocês não denunciam então? Não faz os vídeos e não denunciam essas práticas se vocês não concordam? Vocês são hipócritas. Sabe por que vocês estão falando isso? Porque está escrito aqui no Alcorão, ó. Devem mentir. Os muçulmanos devem mentir para fortalecer a causa do Islã. É por isso que vocês estão dando essas declarações. Vocês são simpatizantes, porque para vocês é muito fácil de vocês se converter. Ninguém se converte ao islamismo, é impossível. Por quê? Porque o islamismo não é religião. Islamismo não tem Deus. Então como é que você vai se converter ao diabo? Vocês já são endemoniados, já são servos do diabo, não tem como se converter.
Se converte quando há um Deus, quando há um princípio, um caráter, não há. Islamismo é podridão, é pedofilia, é estupro, é as piores horrores que existem sobre a face da terra. Então não tem conversão ao islamismo. Pois muito bem, muitas coisas teria para falar porque o assunto é muito abrangente, mas eu creio que aqui está dado o recado. Até a próxima.